Olá, pessoal. Olá, pessoal. Ué, acabou a pilha, será? Bom, hã? Acho que sim. Mas tudo bem, estamos em poucas pessoas aqui, não precisa de microfone, né? Eu falo alto também? Eu falo alto também, então. Bom, meu nome é Giltar, boa tarde a todos, boa tarde pessoal que está em casa, boa tarde a todos nós. Meu nome é Giltaro, pode me chamar de Gil. Eu sou do ateliê Suenag Jardineiro, que é um ateliê bem tradicional em Cunha, no estado de São Paulo. Meus pais chegaram em Cunha há 40 anos atrás. Meus pais aprenderam cerâmica no Japão. Chegamos em Cunha, lá no local onde a gente está, há 40 anos atrás. E lá a gente faz todo o processo da cerâmica, né? E uma característica muito legal que a gente trabalha lá na nossa cerâmica é que a gente trabalha com a cerâmica queimada no forno Noborigama. Então é um pouco isso que eu vou contar, um pouco dessa história do forno Noborigama e pincelar um pouco os processos, né? Então eu vou falar desde a história dos primeiros fornos e aí então é isso que a gente vai ver agora. Passa. Acho que pode passar esse e o próximo já. Aí um pouco o que a gente vai falar, pode passar também. Então o primeiro ponto, a cerâmica, ela surge quando o ser humano. Então, vou recapitular um pouco a história da cerâmica. A gente vai lá atrás, 30 mil anos atrás, que é onde a gente tem os primeiros registros de cerâmica no mundo. A cerâmica surge com o domínio do fogo. O ser humano, ele domina o fogo, e aí antes, ele era muito nômade, ele fugia, ele se instalava, coletava aquilo que tinha ali naquela região, se mudava. Fazia esse processo, então ele era uma população nômade, né, que fica viajando. A partir do momento que o ser humano domina o fogo, ele se estabelece. E aí ele não precisa mais ficar fugindo do leão, do tigre. Ele consegue se manter seguro. O fogo mantém aquela população segura, né? Então ele começa a caçar, deixa de ser caça e passa a ser caçador, né? E aí desenvolvem várias áreas da humanidade. A agricultura é uma que vai muito, né? Porque antes ele só coletava e aí ele partia para uma nova região. Com o estabelecimento num local, a agricultura começa a se desenvolver. E aí você tem algumas necessidades, né? Então uma delas é que você precisa guardar semente e a partir do momento que ele domina o fogo, ele vê que a terra embaixo da fogueira fica dura. E aí ele começa, se eu pegar essa terra, fazer alguma coisa e pôr ali, o que acontece? Vai ficar dura. Então começa a criar a cerâmica. As primeiras cerâmicas que a gente tem registro, elas são da República Tcheca, de 30 mil anos. São figuras funerárias, né? São peças de adoração aos antepassados, né? Então, e eram queimas bem simples, a céu aberto, né? Pode passar aí, por favor. Então, logo depois, eles começam nos primeiros fornos. Eles veem que aquela fogueira já não é tão eficiente. Se ele subir mais a temperatura, ele começa a ter uma peça mais resistente, né? Então, eles começam com esses fornos assim, eles cavam um buraco, que a gente ainda chama de queima primitiva, que é você cavar um buraco, encher de peça ali em cima, tapar e fazer o fogo ali em cima, né? Então você vai deixar isso por muito mais tempo, essa cerâmica vai ficar melhor, né? Mas ainda assim é muito rudimentar. Aqui também é um outro tipo de forno, mas bem rudimentar também, uma casinha tipo um de carvão assim, onde você enche de peça, põe lenha ali. Então ali tem uma foto, aquela foto lá é no sul da Europa, sul da Espanha, bem desse tipo aqui de forno aqui de cima, né? Pode passar. E aí eles veem que o forno ele precisa ter algumas situações vão agilizar esse processo do forno, né? Então uma delas é a chaminé. Você tem uma entrada de calor e uma saída de calor. Quanto mais alta a chaminé, mais eficiente você faz esse fluxo de ar.
Então, mais calor você vai conseguir ali, né? E o Foley, que é você injetar ar ali dentro, né? Então, aqueles fornos africanos ali, onde você tem o Foley, que você consegue injetar ar, e aí você consegue ter um fluxo melhor de calor. E isso você consegue subir mais a temperatura. Quando eu falo subir mais a temperatura, esse tipo de forno aqui vai queimar 900 graus, 1000 graus, né? Hoje a gente sabe que hoje a gente tem bem mais conhecimento. Qualquer forninho que a gente fizer no fundo do quintal, a gente vai chegar a essa temperatura, né? Tendo esse princípio da chaminé, do fluxo de oxigênio, fluxo de ar, né? Então a gente, mais antigamente, eram fornos bem rudimentares, né? E aí, mais uma evolução é a fornalha, que é essa câmara onde você põe a lenha separado das peças, né? E isso vai facilitar muito na parte de encher o forno, tirar as peças do forno. Você vai pôr a lenha e essa lenha não vai bater nas peças. Então, e você vai ter um fluxo melhor de fogo. E isso vai também subir a temperatura, né? Aqui a gente já consegue chegar a 1100 graus, né? Então já consegue evoluir bastante. No Oriente, a história se dá de forma muito diferente. Aqueles fornos que eu mostrei até agora, eles se dão muito na África e Europa, né? No Oriente, os fornos se dão de forma diferente. Eles são fornos, você tem um barranco, e aí a gente faz uma caverna, como essa daqui, né? E enche de peça ali dentro e vai fazer a queima por aqui. E lá em cima tem a chaminé por onde saem os gases. Esse tipo de forno, ele tem uma característica principal, que é o meio ambiente dele. Você está fazendo em uma estrutura que fica a céu aberto. Então, essa estrutura toda de barranco, ela está úmida. Então, você tem que queimar por alguns dias, primeiro, para secar essa estrutura, e aí depois, sim, a temperatura vai começar a subir, né? Então, esse forno é um forno de queima muito mais longa. E como ele é queima lenha, você vai ter que queimar por muito tempo, essa lenha vai gerar essa cinza, e essa cinza vai se depositar nas peças, né? E aí, depois, quando você sobe a temperatura, essa deposição de cinzas, ela vai vitrificar, porque a cinza, basicamente, é o resto da madeira, né? Então, você tem uma árvore, a árvore ela é composta por 99% de carbono, e alguns nutrientes que aquela árvore vai puxar ali daquele solo. Então, você tem sódio, potássio, fósforo, depende de cada espécie de árvore, ela vai puxar um tipo de nutriente. Esse 1% são esses nutrientes, que é o que não queima, que é o que vira cinza. E com a alta temperatura, isso vai se depositar nas peças e vai vitrificar. Então, eles abriam o forno falando, nossa, que cor bonita, porque e com brilho, né? E da onde veio isso? Veio da cinza, que se depositou depois de dias queimando, e aí eles conseguiam já também subir a temperatura nesse tipo de forno. É um forno muito mais eficiente, esse tipo de forno, inclinado, né? E aí, pode passar. Só que aquele tipo de forno de barranco, ele tinha vários problemas, né? A estrutura é muito limitada, você não conseguia fazer fornos grandes, era sempre perigoso porque aquilo desmoronava. Então, depois de um tempo, eles tiraram aquele tipo de forno. Mas se a gente fizer essa estrutura externa, a gente copiar esse modelo, só que a gente construir isso externo, sem ter um barranco para cima. Então foi onde surgiu esse tipo de forno. Esse tipo de forno se chama anagama. Ele ainda é muito utilizado. Quem é daqui da região sabe que ali em Brumadinho tem a Inês, tem a Adel, elas têm fornos desse tipo aqui, né? É um forno muito utilizado, que é um forno que tem uma câmara só. Ele tem como princípio queimar por vários dias, pelo menos 5 dias, para que você tenha esse efeito da cinza nas peças, né? Só que nesse tempo eles não sabiam ainda
que você não precisava queimar por 5 dias. Eles faziam esse processo porque é o processo que era feito lá atrás, né? Você consegue ter esse efeito. Então, como é que a cinza ela vai se depositar sobre as peças? Só que, muitas vezes, eles não queriam ter essa deposição de cinzas, né? Então, se você passar um slide, então, por exemplo, esse forno é aquele mesmo forno lá na Gama, só que tá vendo esse monte de panela que tem aqui do lado? Isso é o que a gente chama em japonês de saia. Aqui em português é mufla, né? Então as porcelanas eram queimadas dentro dessas muflas. Por quê? Porque eles não queriam a deposição de cinza sobre aquelas peças, porque não vai ficar branquinho como era a intenção. Então eles tiraram essas muflas, tiravam aquelas peças e punham nas muflas, para não ter esse efeito da cinza. E aí se queimava por vários dias. Então, nessa época, isso acontece já há quase 1000 anos atrás. Os japoneses e os chineses e os coreanos, eles já usavam esse tipo de forno e eles conseguiam fazer as peças esmaltadas, né? Por causa desse uso da cinza nos esmaltes. No Ocidente, Portugal, Europa, de maneira geral, Inglaterra, norte da África, o forno era muito mais rudimentar. Então não conseguia subir a temperatura. Então eles não tinham essas peças esmaltadas. Então a cerâmica ocidental, ela lembra muito o que a gente vê até hoje. Assim. Aqui no Brasil a gente tem muita influência portuguesa, a gente usa muito filtro de barro de cozinha. Né? Filtro de barro de cozinha é uma cerâmica clássica ocidental dessa época. De barro, de baixa temperatura, que é poroso, então você tem um uso limitado. As peças queimadas a baixa temperatura, elas não são esmaltadas, você não consegue reutilizar ela para se alimentar, né? Então o que acontecia? Os portugueses, holandeses, eles mandavam os navios lá pro Oriente, para China, Japão, encher os porões dos navios de porcelana e voltar para a Europa cheio de porcelana queimada, que era uma cerâmica que dava para ser reutilizada, né? Vou passar mais um pouco. Na Coreia, esse tipo de forno já evoluiu, foi para um forno que a gente chama de meio bambu enterrado, era um forno bem comprido e num plano inclinado já, né? Ainda uma câmara só, eles entravam nessa porta, iam lá no fundo, iam colocando peça, iam vindo até o começo da porta, e aí eles fechavam a porta e começava a queima. Esses buracos que tem ao longo do forno é para jogar lenha, para a temperatura ficar parecida em todo o forno, né? Então essa é uma foto desse tipo de forno. Esse tipo de forno ainda é usado para fazer esse tipo de vaso aqui, que é uns vasos que os coreanos usam para fazer conserva. Eles usam a selga, não sei o que, uns vasos gigantes, eles enchiam de condimentos com algumas verduras, fazer uma conserva apimentada que então esse tipo de forno era utilizado até recentemente, assim, e já no plano inclinado, né? Então, um forno de kimchi. No Japão, por uma questão cultural, o Japão nessa época ele estava dividido em era um país que estava vivendo um regime feudal, né? Então eles tinham divisões, cidades-estados, senhores feudais, né? Os shoguns. Então cada região, cada cidade era uma cidade independente. Então eles tinham que tudo fazer para sobrevivência, autossuficiência daquela local. Então, os japoneses, quando trouxeram esse tipo de forno, aquele tipo de forno para o Japão, eles dividiram em câmaras, eles segmentaram os fornos para que cada família fosse responsável por uma câmara e aí fizesse as peças. Então, você é responsável por fazer as canecas, você é o responsável por fazer os pratos. Nessa época não existia vidro, alumínio, plástico, então os utensílios todos eram feitos nesse tipo de forno, né? Então,
e é um forno bem industrial, assim, né? Para conseguir suprir toda a necessidade daquele povoado, daquela cidade, né? E aí, os fornos podem ter vários tipos. Sem arco, sem abóboda. E eram fornos, como eram fornos industriais, fabris, de fábrica, eles tinham 10 câmaras, 12 câmaras, né? São fornos muito grandes, né? Então, alguns fornos já... esses são ainda fornos mais modernos, são fornos com 4 câmaras. Esse daqui acho que tem 4 também, aquele lá tem 6. Aquele lá é um forno do Kanjiro Kawai, que é um dos ceramistas mais expoentes. Esse aqui é na região de Tamba, aquele lá em Kyushu. São fornos que, à medida que foram sendo utilizados, eles foram diminuindo de tamanho, né? Porque os ceramistas eles não precisam mais, não era uma, pode passar, não precisavam mais de 10, 12 câmaras. Os ceramistas modernos eles precisavam fazer a cerâmica autoral, a cerâmica deles, né? Então eles diminuíram o tamanho do forno para atender a necessidade de um artista e não mais de uma comunidade, né? Então hoje em dia os fornos hoje eles têm 3, 4 câmaras mais ou menos, esse noborigama. Noboro em japonês é o verbo subir, chama forno. Então, forno que sobe, né? Tem esse nome por causa disso. Então, basicamente, o desenho interno dos 3 tipos de fornos. Aquele primeiro lá, o single, ele é o anagama, basicamente. Fogo entra, passa por dentro, sai por uma chaminé. O segundo aqui, o terceiro aqui é aquele forno coreano, que é um tubo. Circulação se dá porque o forno ele passa. E aí o segundo ali, que é o de câmaras, que é o noborigama, é uma mistura dos dois, né? Então é isso. Alguns fornos noborigama pelo mundo. Então, aquela foto mais lá ao canto, lá em cima, ele é um forno que foi construído em Portugal, no Instituto Arco. Foi um ceramista chamado Alberto Cidrais e não lembro o nome do outro ceramista. E aqui um outro exemplo de um forno noborigama na Hungria. Esse forno noborigama aqui é bem engraçado, porque eles fizeram no plano. E o forno noborigama tem que, por essência, ser feito no aclive. Então eles fizeram uma escada interna dentro do... Fizeram uma rampa falsa, né? E aí criaram esse tipo de situação. E aí, em Cunha, contextualizando um pouco, os ceramistas que estão em Cunha hoje, eles começaram com um grupo de amigos, que chegou em Cunha em 1975. Era um casal de portugueses, um casal de japoneses, 3 irmãos de São Paulo, meu pai. Eles estavam procurando um local para se instalar, acabaram chegando em Cunha e lá eles acharam um local muito legal, porque era uma população muito interessante, paisagens inspiradoras, um clima gostoso, perto da praia, mas ainda assim na montanha, próximo de um eixo consumidor, São Paulo-Rio. Então eles se instalaram ali. Esse casal de japoneses, que era a Mieko e o Toshiuki, eles começaram a construção do forno junto com o Alberto Cidrais. Isso se deu em 1975. Logo no comecinho de 76, eles fizeram a primeira queima. Logo depois disso, meu pai saiu do Brasil, ele estava junto, e aí, logo depois da primeira queima, meu pai saiu do Brasil, foi morar na Europa, depois Japão, e aí no Japão ele se desenvolveu mesmo como ceramista, né? E aí, esse grupo, logo depois, esse é o forno do Antigo Matadouro, que era... O Antigo Matadouro era o nome do local onde... Matadouro era o local onde eles estavam, era um matadouro abandonado, que a prefeitura cedeu para eles, né? E aí, logo depois, 77, a Mieko saiu desse grupo também, e aí ela construiu o forno dela. Esse forno ainda existe, aquele do Antigo Matadouro já não existe mais. Esse da Mieko ainda existe, ele está meio baleado, mas ainda existe, está lá.
Era um forno de 3 câmaras. Aí o Sidrais desmontou aquele forno do antigo Matadouro e levou lá para o ateliê dele, que é hoje o ateliê dele chama Antigo Matadouro, mas não é naquele mesmo local. Esse forno também não está sendo utilizado mais. Até esses dias eu fui lá, ele está todo cheio, esse telhado está todo quebrado, tem planta nascendo dentro dele, o Sidrais, porque ele tem muito vizinho perto. E o forno a lenha tem esse problema, né? Você vai soltar fumaça, só que o vizinho dele construiu a 2 metros da chaminé. Então ele acende o forno, a fumaça toda entra na casa do vizinho. Então aí o vizinho chama a polícia, então ele não está mais utilizando esse forno. Mas está lá a construção. E aí meu pai volta do Japão para Cunha em 84. E aí ele constrói esse forno, né, que é o nosso Noborigama, que está lá no meu ateliê até hoje. Né? Em 84 ele constrói o forno, que dura 118 queimas. Em novembro de 2008 ele já estava bem... Todo forno tem uma vida útil. Ele já estava com 118 queimas, já estava estruturalmente bem abalado. A gente desmonta ele inteiro e aí na próxima foto é ele remontado em 2009. Né? Mas a mesma estrutura, o mesmo formato, mesmo. E agora, hoje, a gente está com 87 queimas. A gente fez 87 queimas. Esse é o do Luiz Toledo, que é um outro ceramista que também, ele não era do grupo inicial, mas ele é um ceramista de Cunha que morava do lado de onde, do antigo Matadouro ali. Então ele começou como aprendiz a construir o forno dele, né? E aí ele fez um mini Noborigama de 2 câmaras, mas esse forno também está desativado. Ele não usa mais, né? Aí o Lei e o Augusto, que também eram aprendizes do Alberto Sidrais, logo depois eles construíram um forno deles ali próximo, mas depois eles mudaram de local e eles estão lá nesse local que eles estão até hoje, com um forno de 5 câmaras. Dá para perceber que ele tem 4 mais uma pequenininha lá perto da chaminé. Né? É um forno que funciona bem também. Esse está em atividade até hoje, o do Leito. Eles queimam 6 vezes por ano. O meu forno, lá no meu ateliê, a gente queima 5 vezes por ano. Né? Aí depois, e aí mais recentemente, teve o forno, um ateliê que chama Aldeia Terras de Cunha. É uma pessoa que, ele não é ceramista, não era, ele faleceu já, ele não era ceramista, mas gostava muito de cerâmica. Então ele queria fazer um forno no Borigama para que fossem feitas queimas coletivas e alguma coisa assim. Então ele construiu esse Noborigama, a última queima que a gente fez. Aí esse forno queima 1 ou 2 vezes por ano, né? Geralmente coletivamente. E aí tem o ICCC, que é o Instituto Cultural de Cerâmica de Cunha, que foi construído um Noborigama de 3 câmaras, mais uma menor na chaminé. Essa foto está bem ruim, mas é o que tem, é o que na época tinha de filme ainda, fora de foco e tudo. Mas era um Noborigama de 3 câmaras. Esse forno tem uma inclinação muito pequena. A ideia, o Noborigama ideal é que a gente tenha uma inclinação de 23, 26%. Esse não tem nem 15%, deve ter uns 15% de inclinação. Então era muito difícil de queimar esse forno. Então eles desmontaram ele e agora, recentemente, eles montaram um mini anagama, que é o smokeless, no lugar. Que é um anagama que tem baixa emissão de fumaça, que até o João Felipe passou o filme na sexta-feira. Falar bem rapidamente sobre o processo. Então, o processo do forno Noborigama, ele é basicamente o mesmo de qualquer outro forno. Você faz a modelagem das peças cruas, depois a gente faz o biscoito, depois a gente esmalta, pinta e depois queima, né? Então, mais ou menos o mesmo processo de qualquer, seria um forno elétrico, seria um forno a gás. A gente vai fazer esse processo em quase nos mesmos... São 10 vezes por ano, exatamente. Quando a gente fala 5 vezes por ano, a gente fala 5 de alta,
né? Porque o biscoito, no meu caso, no nosso forno, a gente faz no próprio forno. Mas, por exemplo, o Augusto e o Lei, eles têm um forno menor, um Fênix. Então, geralmente, eles fazem o biscoito no Fênix, fazem 2 queimas de biscoito no Fênix, que enche o forno inteiro de Noborigama. Então, eles acham mais prático fazer isso. Então, eles, na verdade, eles queimam 6 vezes, mas a gente conta a queima de alta, né? Então, mas é isso, exatamente isso. Modelagem não foge muito do padrão. Lá no nosso ateliê a gente faz modelagem no torno, modelagem com placa, modelagem manual, né? Essa é minha mãe. E aí, biscoito também, mesma coisa, enchimento do forno, faz o enchimento, fecha o forno, faz a queima. A queima lá, a gente queima, a gente não usa cone, a gente vê a temperatura, a gente queima 800, 850 graus. Pela cor do fogo, a gente sabe que está mais ou menos nessa temperatura, e aí faz o biscoito. Geralmente, a gente, no meu forno, hoje a gente trabalha em 7 pessoas. A gente demora 4 semanas para fazer 2.000 peças, que é o que a gente precisa para encher o forno. Em 4 semanas a gente faz isso. Aí a gente enche o forno em 1 semana, enche biscoito e queima o biscoito. Aí depois abre, fica mais 2 semanas na parte de esmaltação e pintura, que acho que vai... aí um pouco do processo. Então lá a gente aproveita muito dos esmaltes de cinzas, então a gente faz muito a cinza da madeira, que é aquela que está lá, da lenha que a gente vai queimar no nosso próprio forno, e aqui a gente faz a cinza da casca de arroz. A gente pega o arroz não, a casca do arroz, faz um anel assim, enche de casca de arroz, põe fogo, faz a cinza da casca de arroz, que é aquele potinho mais cinza que está ali, né? E aí alguns minerais que a gente vai usar, pedras, feldspato, cinza, óxidos, enfim. E aí, processo de esmaltação e pintura, não tem nada, mesmo padrão, não tem nada demais, de diferente. A gente vai... A única coisa é que o forno todo no Borigama, geralmente os fornos a lenha, a gente vai construir eles com tijolos refratários, porque a carga mecânica é muito grande, né? E a gente tem muita sílica da lenha. Os tijolos isolantes, eles até aguentam, mas a carga mecânica, você vai ter que trocar eles com muito maior frequência. Então, tijolo refratário a gente usa e, no caso, o forno no Borigama, ele vai te permitir subir bastante a temperatura, tá? Então, por exemplo, no meu caso, a gente vai queimar 1.400 graus, a gente queima cone 15 lá, então que é bem alto. Então, as placas todas de carbeto de silício, né? Material que vai aguentar essa temperatura sem problema nenhum. Enchimento, fechamento das portas. Então aí a gente fica 4 semanas modelando, 1 semana fazer biscoito, queimar e abrir, aí depois mais 2 semanas para pintar e esmaltar todas as peças. Em 2 semanas a gente faz essa parte, é a pior etapa, é a etapa mais frágil, né, pra gente, essa etapa da esmaltação e pintura. A gente morre de medo de poeira, umidade, então a gente corre para fazer isso, e aí a gente vai fechar o forno e acender o forno, né? Então, se a gente passar um pouquinho mais um slide, o forno ele tem basicamente, perto daquele senhor de vermelho lá, tem a fornalha, que é uma câmara que não vai peça, só vai lenha, onde são feitas as primeiras horas de queima. Ela tem a função de aquecer o restante do forno, né? Como eu falei, o forno é todo feito de tijolo refratário. Ele demora muito, esse tijolo refratário ele é muito denso, ele demora muito para aquecer. Então a gente vai ter que ficar várias horas queimando na fornalha para pré-aquecer o restante do forno. Aí as câmaras onde tem peças, então a gente vai jogar lenha nas câmaras também para chegar na temperatura que a gente precisa. Mas é bem rápido essa parte. E a chaminé por onde saem os gases. Então lá no meu caso a gente passa, o forno está cheio, está fechado, a gente passa, começa a jogar lenha lá embaixo, então põe lenha, acende, aquela lenha vai demorar 10, 15 minutos,
A gente vai pôr mais lenha, depois mais 10, 15 minutos mais lenha. Isso a gente vai fazer até que o fogo lá de baixo chegue lá em cima, na última câmara. A gente vai abrir um tijolo lá na última câmara, olhar, o fogo vai estar chegando lá. Isso vai acontecer, pela nossa experiência, depois de 20 horas de queima. Então, geralmente, a gente começa a queima numa segunda-feira ao meio-dia, 8 horas da manhã da terça-feira, a gente chegou a temperatura de pré-aquecimento do forno. Ou seja, a primeira câmara, que está mais perto da fornalha, já vai estar 1.200 graus, a segunda 1.000, a terceira 800 e a última lá uns 600 graus. Aí a gente vai parar de jogar lenha lá embaixo e começar a jogar lenha na primeira câmara, até sair de 1.200 e chegar em 1.400. Aí depois a gente vai passar para a segunda até chegar... Quando eu chego em 1.400 graus na primeira, a segunda que estava 1.000 sobe para 1.200, a terceira que estava 800 sobe para 1.000 e a última que estava 600 sobe para 800. As peças que estão dentro da primeira já estão prontas, aí a gente começa a jogar lenha na segunda, até chegar em 1.400 graus também. Aí depois na terceira e depois na última, para que todas as peças, o forno passe por essa temperatura de 1.400 graus, né? Aí... Não. Aí para de jogar embaixo, porque o que acontece? O forno ele tem pouca entrada de ar. Se eu tenho duas fontes de calor ao mesmo tempo, eu estou consumindo muito oxigênio. E aí eu não tenho oxigênio suficiente para queimar. E aí isso é problema. Você não vai conseguir subir a temperatura. Então, o ideal é que você fique com um local de fogo. Às vezes, assim, quando eu estou terminando de queimar uma câmara, eu já jogo 2 paus de lenha na próxima, para começar a ter um pouquinho de brasa na próxima câmara. E aí, mas é só bem pouco, assim, né? Para medir a temperatura no forno a lenha, no forno Noborigama, a gente vai usar muito os cones pirométricos. No forno a gás e no forno elétrico se usa muito o pirômetro digital, né, o termopar. No forno a lenha a gente não consegue fazer isso, porque até consegue, mas por muito pouco tempo, porque o forno a lenha ele tem a cinza. Essa cinza vai se depositar em tudo dentro do forno, inclusive na cápsula do termopar. Então a gente não vai se utilizar do termopar, a gente vai usar o cone pirométrico. Lá no nosso caso, a gente vai usar um conjunto de cones, 9, 10, 11, 13, 14 e 15, que é 1.280 até 1.420 graus, né? A lenha é um fator importantíssimo do forno a lenha. Qualquer lenha serve? Não, teoricamente não. A gente precisa se preocupar muito com que tipo de lenha vai ser utilizado. No Japão, eles utilizam aquele akamatsu, que é um pinheiro vermelho, muito parecido com o eucalipto, só que é um pinheiro mesmo, e bem vermelho, bem denso, bastante resina. Só que esse é um problema do forno a lenha do Japão. Os fornos a lenha lá entraram numa decadência a partir da década de 50, 60. Os ceramistas não conseguem mais utilizar. Por quê? Porque a lenha é muito cara. Porque esse akamatsu, por exemplo, demora 20 anos para crescer a ponto de corte. Então a lenha acaba ficando uma fortuna, né? Eles não têm o eucalipto. Aqui no Brasil a gente usa o eucalipto porque é a melhor lenha que a gente consegue, porque ela tem resina, tem massa, ela é de reflorestamento e é uma lenha que tem abundância, então ela é relativamente barata. Hoje, assim, por exemplo, a gente usa eucalipto, um caminhão de lenha, mais ou menos assim, deve dar uns 3, 5 mil reais, um caminhão de lenha. Um caminhão de lenha lá no Japão, uns 18, 20 mil dólares. Então a diferença é grande. Então os japoneses que ainda querem trabalhar com esse tipo de forno, muitas vezes saíram do Japão. Foram para a Austrália, Estados Unidos, né? Alguns ceramistas ainda continuam fazendo lá. Aí os mais famosos, geralmente eles fazem as peças, vendem essas peças cruas, junta o dinheiro, compra a lenha e
e aí faz a queima, uma vez por ano, 2 vezes por ano. Logo antes do meu pai sair do Japão, ele viu alguns fornos, aquelas primeiras 20 horas da fornalha, queimar com maçarico a diesel, que fica pingando. Aí as primeiras 20 horas queima com isso para aquecer o forno e depois joga lenha só nas câmaras. 2 horas só de lenha, só para dar o efeito da cinza nas peças, né? Mas aqui no Brasil a gente é fantástico, o eucalipto, a gente consegue ter isso. O forno a lenha hoje ele é assim, um dos mais ambientalmente legais, assim, porque o forno elétrico hoje a gente deve ter uns 50% da nossa matriz elétrica de fontes hidrelétricas, mas hoje a gente está usando muito usina termoelétrica, carvão, né? Então você tem essa emissão do carvão que você não recupera mais, carvão mineral no caso. O forno a gás, ambientalmente é mais complicado, porque o gás ele vem de uma fonte do petróleo, né? Então você queima o gás, você gera CO2, você gera CO, monóxido de carbono, dióxido de carbono, e você não retém isso de novo. A lenha, o legal é que você queima ela, você solta esse CO2, CO, só que depois você plantou uma árvore de novo, você recuperou isso, né? Então, a lenha, ela fecha o ciclo, né? O gás nunca fecha o ciclo e o elétrico, ele fecha meio ciclo, né? Mais ou menos. Então, ele tem bastante, ó. Aí que eu ia falar. Isso daí. O acúmulo de cinzas dentro do forno é gigantesco, assim. Então, de tempos em tempos, alguns tijolos, as placas, toda a mobília que a gente tem dentro do forno, a gente tem que trocar. Então, ó, por exemplo, aqui eram tijolos retinhos, só que estão todos assim por conta desse acúmulo de cinzas que ela vai grudando em tudo, né? Aqui era uma superfície plana e é que na foto não dá para ver muito bem, mas ele tem até alguns brilhos, esse verde bonito aqui é da cinza, só da cinza, né? Então dá cores muito legais. E aí algumas peças que eram feitas naquele estilo de queima de barranco, né? Ou mesmo no anagama, né? Que são fornos que queimam-se por muito tempo com essa para dar esse efeito da cinza. Você vê a cinza escorrendo aqui, né? Isso daqui é só cinza, né? A Erli que está ali no fundo, ela sabe mais do que ninguém o que é isso, né? É muito legal. E o fogo com a cinza, ela vai dar essas máscaras. São incríveis, né? Para quem gosta de cerâmica, assim, mais... Sim, você tem vários estilos, né? Mas essa daqui, nunca vão existir duas peças iguais a essa. Porque o fogo nunca vai bater 2 vezes da mesma forma, né? Então, são peças realmente únicas, assim. A gente que trabalha com cerâmica artística, que trabalha com cerâmica no forno a lenha, está buscando isso, para que nunca a gente tenha duas peças iguais, né? O processo de oxidação e redução, que é um processo que no forno elétrico, no elétrico não, mas no gás, a gente consegue ir muito para um lado ou para o outro, a gente consegue focar em um processo. Geralmente o ceramista gosta muito da cerâmica com redução, porque é mais difícil, né? A gente gosta desses desafios. No forno a lenha, isso é muito mais complicado. Porque esse processo de oxidação e redução vai depender muito da lenha, principalmente. E a lenha nunca você tem duas árvores iguais. Então você vai ter lenhas mais grossas, mais finas, mais secas, mais úmidas. Eucalipto que a gente estava fazendo um estudo agora de eucalipto que só cresce em morro, eucalipto que cresce só em baixada. Faz uma baita diferença isso. Então você nunca vai ter duas, e é sempre uma surpresa, porque não dá para você ficar controlando, a gente não consegue controlar. Esse lenha tem 22 milímetros o diâmetro,
Não tem como fazer isso, né? Então a gente sempre vai ser uma surpresa. E isso é muito legal. Para o ceramista, lidar com o inesperado é meio assustador, mas ao mesmo tempo é muito recompensador. É, sempre que você abre o forno, você fala, espero que tenha dado tudo certo. E a gente só sabe quando a gente abre o forno, né? Aquelas pedras ali, é uma forma de pegar os certificados os 3 tijolos ali eu uso muito para exemplificar esse processo de oxidação e redução. Os 3 tijolos foram queimados com o mesmo esmalte, tá? Que é um esmalte que tem um pouquinho de óxido de cobre na formulação dele. O cobre, ele reage muito com o oxigênio. Então, ele, quando queima em oxidação, ele vai ficar verde, como aquele mais da ponta de lá. E quando ele queima em redução, ele vai ficar vermelho, como esse mais da ponta de cá. Mais neutro, ele vai ficar mais azulado. Então, é essa variação de oxidação e redução mesmo, né? Esses tijolos geralmente a gente usa para fazer alguns soleira de porta, alguns acabamentos dentro de casa, né? E lá no nosso ateliê, em Cunha, a gente faz esse evento que é a abertura de fornada, né? Quando meus pais chegaram em Cunha, no Brasil, 40 anos atrás, a cerâmica era uma coisa muito de galeria. Não era uma coisa que a gente conseguia fornecedores, a gente tinha pouquíssimos fornecedores de materiais. Então, as pessoas utilitários não eram muito comuns. Então, a gente começou a fazer as nossas peças e aí a gente viu que as pessoas não sabiam como eram feitas as peças. Então, toda vez que a gente abria o forno, a gente convidava as pessoas, faz isso até hoje, a gente convida as pessoas para vir no nosso ateliê, a gente faz uma apresentação bem completa de todo o processo, a gente conta como as peças são feitas, né? Fala, ó, começou nesse barro, aí depois a gente vai fazer o processo de modelagem, depois a gente vai fazer esse biscoito, depois a gente vai... Um pouco isso que a gente mostrou aqui, mas mais didático para as pessoas que são leigas, que nunca viram como é que isso é feito, né? Isso é vidro, isso é pedra, isso é cerâmica, como é que é isso, né? Então a gente faz essa apresentação, a gente convida as pessoas, aí a gente faz as demonstrações de modelagem, de pintura, para ficar uma coisa mais lúdica, e aí a gente tira as peças do forno junto com as pessoas. É um momento incrível, assim. Ter esse contato com o público é transformador para o próprio trabalho. Porque você, muitas vezes, você tem uma expectativa em relação a determinada peça. Todo artista tem, né? A gente, quando está executando, modelando, eu queria que ela ficasse assim, assado, já estou pensando como ela vai ficar no formato final. E aí depois você queima e não sai nada daquilo que você tinha imaginado. Você queria azul, sai vermelho, você queria vermelho, sai azul. Enfim. Só que o público que não sabe desse seu processo de desenvolvimento, ele só vê o resultado final, ele vai falar, mas por que você não gostou? Tá tão bonito, né? E isso pra gente foi transformador no nosso trabalho, para como a gente enxerga nosso próprio trabalho. Então a gente faz essas aberturas de fornada lá, no nosso ateliê faz, o Augusto e o Lei também fazem, durante o festival de cerâmica a gente também faz. Então, a gente sempre tem esse evento, a gente serve um salgadinho, serve um vinhozinho, que as pessoas ficam mais felizes também. E aí a gente... É um dia muito legal, assim, é um dia de festa. Todo ceramista sabe que abrir o forno é um dia de festa, né? Então, nossa próxima abertura de fornada lá no meu ateliê vai ser no dia 8 de fevereiro. Depois eu tenho aqui o cartazinho impresso também, folhetinho impresso. Então, 8 de fevereiro, aí depois 12 de abril, 14 de junho, 6 de setembro. São essas as próximas datas de abertura desse próximo ano. Aí a gente deve ter mais uma ainda em novembro, que aí não está a data aí, mas sempre faz a cada 2, 3 meses uma abertura de fornada, né? E agora a gente está fazendo lá no nosso ateliê um workshop de queima, né? Então sempre que a gente vai queimar o forno, a gente tem umas 5, 10 vagas. Só se inscrever com a gente fala, ó, geralmente eu mando barro, porque como eu queimo a uma temperatura bem alta, 1400 graus,
Eu mando o barro, faz a peça, faz o biscoito e vai para lá com a peça biscoitada. Aí a gente vai fazer uma parte de esmaltação, aí vai encher o forno, aí depois vai para queima mesmo em si. Aí a gente vai passar 2 dias queimando junto, porque a nossa queima lá 27, 28 horas mais ou menos. A gente começa. Então, num domingo a gente faz a esmaltação e enchimento, na segunda-feira ao meio-dia, de manhã a gente fecha o forno, ao meio-dia a gente acende o forno, aí passa a noite inteira e o dia seguinte inteiro queimando, e aí a gente separa por alguns grupos para acompanhar determinados pontos da queima que são interessantes. Aí depois, quarta e quinta, a gente faz uma mini oficina de modelagem, de pintura. Na sexta, a gente deixa meio que livre ou faz um tour por alguns ateliês que a gente acha interessante para mostrar as diferenças entre os vários tipos de fornos que tem em Cunha. E no sábado, a gente abre o forno, a primeira câmara, exclusivamente com as pessoas do workshop, né? E aí, durante o dia depois, a gente abre com o público normal, né? Então, nosso próximo workshop é agora 2 a 8 de fevereiro. Quem quiser, é só entrar em contato. Daqui a pouco vai ter o contato aí. E era mais ou menos isso. Então, eu peguei muitas dessas informações, conhecimento dos meus pais, mas muitas coisas a gente vai puxando dessas bibliografias, né? Então, a gente tem essas biografias e é mais ou menos isso. Aí passa mais um slide, por favor. Essa é a nossa família lá. Eu, minha mãe, Kitaro, que é meu irmão, que trabalha junto comigo, e a Michelle, que é a esposa do Kitaro. Nós é que tocamos o ateliê Suenag Jardineiro. Passa mais um que aí tem o contato, eu acho. Aí tem o contato. Aí quem quiser, só me escrever, eu estou sempre à disposição, a gente está sempre. É isso. Meu.